Vamos falar mais sobre o país que continua produzindo e no campo. A safra de uvas de 2018 para a produção de vinho foi a melhor da história brasileira, segundo o enólogo e superintendente do Grupo Miolo, Adriano Miolo. Ele disse exatamente que essa safra vai entrar para a história justamente pela qualidade dessa uva. Mas há desafios ainda para a indústria nacional, sobretudo em convencer o consumidor brasileiro a tomar mais vinho feito aqui no país, vinho nacional. Eu conversei com o Adriano Miolo sobre esses desafios todos. Você acompanha a entrevista agora aqui no Cenário Econômico. Adriano Miolo, obrigado por aceitar meu convite aqui. Seja bem-vindo ao Cenário Econômico. Bom, se a gente fizer uma análise rápida da história do vinho brasileiro, eu particularmente gosto de dividir em 3 etapas. Até mais ou menos da história de quando se começou a plantar videiras aqui no Brasil e fazer vinho, até mais ou menos o começo da década de 90. Depois, o final da década de 90, quando saiu a primeira grande safra brasileira, que foi em 1999, que pelo menos aqui reuniu mais gente. 91 também foi importante. E essa mais recente, que mais gente, com mais terroirs, mais área plantada no país. E vocês estiveram exatamente na liderança e apareceram no meio dessa segunda revolução do vinho brasileiro. O que de lá até agora mudou, Adriano? Porque vocês têm produção em várias localidades do país, como que se chama no mundo do vinho, de vários terroirs, ou seja, de características especiais que dão uma novidade para o vinho daquela região. O que mudou de lá para cá, Adriano? Então, dá para dizer que nesses últimos 20 anos mudou muita coisa na vitivinicultura brasileira. De tecnologia aplicada. Tecnologia, mudou a geografia do vinho no Brasil, a geografia da viticultura, né? Com o surgimento das novas regiões. Tudo se fazia na Serra Gaúcha. Tinha projetos lá na campanha com a própria Almaden, né? Que há 45 anos atrás, mas ainda pouco conhecido. Então tudo era muito restrito à Serra Gaúcha. E se fazia tudo lá, vinhos brancos, vinhos tintos, espumantes, um leque de variedades muito grande. Atualmente, nesses últimos 20 anos, o que ocorreu foi justamente o desenvolvimento dessas novas regiões, essas novas fronteiras vitivinícolas brasileiras. E entender que determinado tipo de vinho não se dá bem na região da Serra Gaúcha, onde você tinha concentração maior da produção. E esse foi o desafio, adaptar as variedades, aquele terroir, aquele clima, aquele solo, né? Então começou na campanha gaúcha, né, lá do Rio Grande do Sul, foi para o Vale de São Francisco, depois para o Planalto Catarinense e agora muito recentemente em toda essa região do Sudeste, né? O interior de São Paulo, sul de Minas, Goiás, por exemplo. Que já teve vinho lá atrás, mas com uma outra lógica. Com uma outra lógica. A tecnologia foi incorporada, se mudou o sistema de manejo do vinhedo, levando, né, nessa região Sudeste a poda dupla, como se fala, né, levando a colheita para o período de inverno, que é o período mais seco. Então nós temos no Brasil, né, já dizia o Celeste Gobato, afirmava lá no seu livro, lá atrás, que se você fizer um traço no Brasil, né, uma diagonal, toda essa diagonal para baixo é possível produzir uvas e vinhos no Brasil. Então você tem hoje só a parte de cima, que é a Amazônia, né, tropical úmido, que não dá para produzir. Sim, claro. Então você tem o Vale de São Francisco, uma região de clima tropical, que dá para se produzir vinhos de qualidade. A gente vê isso hoje, é possível encontrar esses vinhos. Você tem depois o outro extremo, o Rio Grande do Sul, com a viticultura tradicional, uma viticultura de clima tropical, portanto a mais tradicional a nível mundial. E você tem aí no meio esse gap que faltava, que é toda a viticultura subtropical, que é essa nova viticultura que está sendo feita hoje, né? Sul de Minas e interior de São Paulo, até no Rio de Janeiro, né? Na Serra do Rio já está se produzindo vinhos naquela região. Então você vê que tem um Brasil vitivinícola completamente diferente do que era 20 anos atrás numa só região. Falando em tecnologia, toda vez que se conta a história recente do vinho brasileiro, se fala que o Adriano Miolo foi enviado para estudar na Argentina, para fazer enologia na Argentina. Você é enólogo de profissão, obviamente está à frente de uma companhia que tem uma história já importante no país. Agora, do que se aprendia em enologia lá e do que se aplica hoje no Brasil, o Brasil hoje consegue formar enólogos dentro do Brasil, ou técnicos em enologia, com competência para atuar diante dessa nova tecnologia e os desafios que se tem climáticos no país? Com certeza. Na minha época, quando eu saí para estudar, não tinha curso superior de enologia, era só um curso médio. Eu procurei me aperfeiçoar fora do país. Mas hoje o Brasil já oferece, né,
cursos técnicos, cursos superiores, e não só no Rio Grande do Sul, né? Já tem escola em São Paulo, já tem escola de enologia no Vale de São Francisco. E todas conectadas com o que tem de mais fino na arte tecnológica para se produzir vinhos? Com certeza. Hoje a tecnologia vitivinícola ela é muito rápida, né? Se dissemina muito rapidamente. O que você faz de mais inovador na Europa, na safra seguinte já está sendo utilizado no Brasil e no Hemisfério Sul. Então a tecnologia é muito rápida. O Brasil se desenvolveu rapidamente essa parte tecnológica, tanto a nível de vinhedo. Talvez o vinhedo demorou um pouco mais que a indústria propriamente, né? Porque primeiro houve o desenvolvimento da indústria vitivinícola a nível de tecnologias de cantina, né? Então o advento do aço inox, o advento dos controles de temperatura de fermentação começou antes no Brasil do que até mesmo no Chile e na Argentina, né? Então a fábrica no Brasil avançou muito rapidamente, a indústria. A parte vitícola é que ficou um pouco atrasada, mas nesses últimos anos recuperou esse atraso, né? Então até 20 anos atrás ainda se falava e se defendia latada para vinho de qualidade no Rio Grande do Sul, né? Latada é a parreira que você tinha lá no quintal da avó, isso, que cobria a pérgola, né? O parredal, que fazia sombra, isso. Então hoje não se discute mais isso, é tudo espaldeira, simples. Com maior exposição ao sol. Maior exposição. Que faz diferença, até porque para o espectador que não está acostumado, uva de vinho é uma coisa, uva para comer como fruta é outra coisa. É outra coisa, então a diferença... Você ter concentração maior na uva de vinho. E a maturação maior também, né? Tá, falando sobre tecnologia, mas o que se fez lá no Nordeste, que os europeus vinham aqui ficavam maravilhados, porque você tinha 2, até 3 ou 4 safras por ano. Ali nós fomos inovadores ou já tinha experiências no mundo que com aquele tipo de clima era possível fazer 2 safras por ano? Nós fomos inovadores e revolucionários naquele momento. Nós estamos falando de também 20 anos atrás. Mas se a gente for ver a história da vitivinicultura do Vale de São Francisco, ela remete a 50 anos atrás, quando se instalou lá a própria Cinzano na época, né? Mas era para vermute, não era para vinho, né? O vinho aconteceu de 20 anos para cá, lá também. E o Brasil foi revolucionário nesse tipo de viticultura, que hoje é chamado de viticultura tropical, se desenvolve muito, então no Vale de São Francisco é o polo mais adiantado nesse tipo de viticultura, mas também na Índia, também na Tailândia, né? Só que nessas regiões da Índia e da Tailândia, eles só conseguem uma safra por ano por conta do período das chuvas, lá, dos monções, né? Claro. No Vale de São Francisco se consegue 2. Então a gente consegue de fato fazer 2 ciclos e 2 vendimmas. Isso é uma revolução. Para um europeu isso é algo impensável. Hoje já esse modelo de viticultura, ele já está sendo estudado dentro da OIV, da Organização Internacional da Uva e do Vinho, já tem grupo de trabalho composto por europeus, brasileiros da Embrapa, de todas as partes do mundo, estudando essas regiões de viticultura tropical. Então o Brasil avançou nisso também. Bom, se tecnologicamente se avançou também e o Brasil absorve tecnologia, quando não no caso do Nordeste ainda exporta tecnologia ou forma de fazer, qual é o grande desafio hoje do vinho brasileiro? Porque eu ainda tenho uma competição feroz, os brasileiros reconhecem mais os chilenos e argentinos, ou pelo menos a média dos brasileiros, porque os brasileiros que se informam um pouco sabem do tamanho e da capacidade da indústria nacional, mas isso eu estou falando de questões econômicas, as pessoas olham porque chega um vinho com boa qualidade e bom preço, e ele vai para o vinho nacional, ele acha que o vinho está mais caro e com qualidade inferior. Qual é o grande desafio do vinho brasileiro hoje, na sua opinião, você que está há tanto tempo nessa área? Então veja só, tudo que a gente falou de inovação, tecnologia, tudo que se incorporou nesses 20 anos, o brasileiro tomava vinho brasileiro há 20 anos atrás, mais ou menos mais de 50% do volume consumido no Brasil era vinho brasileiro e menos de 50% era importado. Agora, no último ano, nós chegamos a 90% de consumo de vinho importado, só 10% de vinho brasileiro. No espumante é um pouco diferente, né? Um pouco o inverso, se consome em torno de 80% de espumante brasileiro e somente 20% de importado. Porque a qualidade brasileira não dá espaço para o estrangeiro chegar, além de qualidade e preço, é isso? Eu acho que é uma questão de percepção e também uma questão econômica, tributária que também se pode conversar, mas principalmente percepção e imagem, né? Então tudo isso que a gente falou de melhoria ocorreu lá no campo, né? Ocorreu no vinhedo, ocorreu na vinícola.
tudo isso está começando a chegar agora no mercado, nesses últimos 5 anos. Com essa qualidade da tecnologia aplicada lá, manejo e tudo mais. O consumidor brasileiro agora está vendo rótulos de todas, pelo menos 10 regiões diferentes do Brasil, que não tinha antes, era só Serra Gaúcha. Então isso tudo está chegando agora no mercado. Nesse período de melhoria, de inovação, o brasileiro deixou de tomar o vinho brasileiro. Houve uma enxurrada de oferta de vinho do mundo todo, que fez com que o brasileiro provasse. O vinho é assim, né? Instiga a pessoa a provar toda hora e conhecer, né, os vinhos do mundo todo. Claro. E nesse período, parece que o brasileiro deixou de tomar o vinho brasileiro, porque estava com a percepção do vinho brasileiro de 20 anos atrás. E esse novo vinho brasileiro é o nosso grande desafio, é fazer o brasileiro redescobrir esse vinho de agora para frente. E carga tributária, isso é um problema? No Brasil paga-se impostos altos sobre várias coisas, não se tem a cultura europeia, embora nós tenhamos a origem europeia em boa parte do país. Aliás, vinho só se toma vinho no Brasil porque os europeus vieram para o Brasil, mas lá vinho é alimento, paga menos imposto, faz parte da cultura da família, não é o caso aqui do Brasil. Paga-se alto no imposto. Aliás, eu tenho uma pesquisa da Associação Comercial que eu divulguei esses dias aqui, vinho brasileiro tem pouco mais de 54% de imposto. É mais alto que isso ou é esse valor mais ou menos que se paga? É mais alto que isso, chega a 60% agora com as novas STs. Que é substituição tributária. O vinho no Brasil, ele sempre foi tratado como um artigo de luxo, né? Desde o Brasil colônia, né? Sempre foi então ele foi tributado como um produto de luxo e não como um produto da cesta alimentar do dia a dia, como é para o europeu, né? Ou como é para os nossos vizinhos argentinos. Aliás, é muito perto, eu fui à Europa, mas aqui na Argentina já é assim. Na Argentina já é assim, né? O vinho é tributado como se fosse um complemento alimentar, né? Na cesta alimentar do argentino. No caso do Brasil, não. Agora, Adriano, por que você acha que a gente não consegue avançar por esse aspecto se temos exemplos tão próximos de nós, além da nossa origem, ou a origem europeia, que faz parte da lógica brasileira também? Falta o quê? Informação, porque o setor gera emprego, gera riqueza. Aliás, a aplicação de tecnologia é um avanço. O Brasil é exportador de vinho, aliás, o espumante brasileiro é reconhecido lá fora, os vinhos tranquilos estão começando a ser reconhecidos. O que falta para convencer o Estado brasileiro de que vendendo-se mais, vai se ganhar mais impostos do que você cobrar muito imposto em poucas garrafas? Primeiro eu penso que falta um entendimento do próprio governo, do Estado e das pessoas que decidem por isso, né, como o vinho ser pensado como um produto do agronegócio brasileiro e não ser pensado como um produto proibitivo, que você não pode beber, né, que está dentro daquele grupo do anti-álcool, né? O vinho não pode ser pensado assim. O vinho é um produto agrícola, é um produto que faz parte da alimentação dos povos no mundo todo. Então, o problema da tributação originalmente é esse. Mas a gente sabe que não é só o vinho que é tributado no Brasil, que é altamente tributado, são a maioria dos produtos. Não bastasse isso é uma luta antiga do setor e é uma discussão velha já, né? Mas não se trata basicamente só de dizer vamos reduzir a carga tributária do vinho. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 5 anos para cá, ficou pior, porque o sistema tributário penalizou ainda mais a indústria vitivinícola nacional, por conta da ST, da substituição tributária, que trouxe todo o imposto da cadeia de mercado, né, de consumo para a indústria, lá na origem. Então, onde você pagava um produto que não chegava a 40% o valor do imposto para nós lá na indústria, né, na origem, então valia 10 o produto, nós tínhamos que pagar, vender por 14, porque 40% era impostos, o total. Hoje, de 10 virou 100%, virou 20%. Nós temos que vender esse produto pelo dobro do preço, porque do nosso preço base, o dobro é imposto com a substituição tributária. E esse é uma aberração desse... Então, o importado não é o maior concorrente do vinho brasileiro? É a carga tributária? Sim, mas é esse sistema tributário, porque aí o importado paga essa ST pelo valor da nacionalização, da importação, pelo valor de custo. A indústria nacional paga pelo valor de venda. Então, aí que tirou completamente a competitividade do vinho nacional. Então, se antes era difícil, agora ficou pior ainda, com essa ST e da forma que ela foi implementada. Então, esse é o nosso maior problema hoje a nível de
de indústria vitivinícola nacional. O tempo é curto, mas eu preciso de fazer uma pergunta rápida. Nós temos hoje uma onda extremamente importante, porque cada vez mais tem gente se envolvendo nisso, que é produção orgânica, e no caso de vinhos, fala-se em vinhos biodinâmicos, que é um processo ainda mais inovador, com pouquíssima intervenção, nenhuma intervenção maior. Isso é possível, levando-se em conta a lógica brasileira, do ponto de vista de clima, de terra e tudo mais? Tem muita gente já fazendo, mas eu estou falando de grande indústria, de grande atendimento ao consumidor, porque tem grande demanda. Assim, primeiramente, Pasteur já dizia, né? O vinho é a mais sã e higiênica de todas as bebidas. Então o vinho já é por si só uma bebida natural. Então, o que se busca hoje com esses nichos de mercado de biodinâmico, de orgânico, são mercados muito específicos, né? Então, na vitivinicultura mundial, o que se fala muito é a sustentabilidade, né? Uma vitivinicultura sustentável, mais do que esses nichos de mercado de produto biodinâmico, de produto orgânico, porque o vinho não dá para ser pensado em 0,1% da sua produção. Ele tem que ser pensado em 99% da sua produção que vai para o mercado. Claro. E essa produção, ela tem que estar sempre mais voltada à preservação do meio ambiente, a técnicas que levem em conta a questão saúde, obviamente, e o vinho está inserido nessa lógica. Então, o que nós queremos é que cada vez mais o consumidor brasileiro entenda isso, que o vinho é saúde. Adriano, aliás, o Miolo Seleção, que foi um dos primeiros vinhos que vocês lançaram, está fazendo 20 anos já, é isso? 25 anos 25? Esse ano. Parabéns. Obrigado pela entrevista. Adriano Miolo conversou conosco aqui no Cenário Econômico. Obrigado.